como que funciona de forma genérica? Se a gente for pensar, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, você tem que abstrair, né? O que é abstrair? Não ficar preso ao código, né? O código tem que ser a forma, o código que você está fazendo, ele é a forma como você expressa uma abstração, né? E como que é essa abstração nesse caso especificamente? Essa abstração aqui é a seguinte, ó, ela tem, aqui seria um componente qualquer, né? Você teria esse cinza, que é o componente 1, que é o maior componente, o componente big, né? O big, muito grande. Você vai ter 4, 5 e 4, 5 dentro do 2, né? 4, 5 dentro do 2. 4, 5 dentro do 2 seriam esse 1, esse componente 1, ele pertence ao 2, né? E o 2 tem o 4 e o 5. Então, onde que isso apareceria? Por exemplo, você poderia ter uma... Isso aparece, por exemplo, quando você usa esses cards aqui que apareciam no YouTube, né? Ou melhor dizendo, esses cards aqui, ó. Se você vier aqui, por exemplo, no aplicativo que eu mostrei para vocês, que é o que a gente vai muito possivelmente brincar com ele, esse branco aqui seria o componente 1, esse de dentro aqui seria o componente 2, e aqui você tem esse classificar aqui, classifica serpente, ele é um componente do Angular Material, então, mas ele é um componente que você não desenhou, né? Ele é uma coisa que você não desenhou, mas ele é um componente. Então você pode pensar que o 4 é o botão, né? Que é um componente que você não desenhou, mas ele é um componente, você importa ele no Angular Material. Quando você clica em classificar aqui, você tem um bind, né? Você tem um bind. Esse bind, a gente vai ver durante o curso, talvez eu vou dar esse exemplo especificamente. Esse bind, ele é feito através do botão, né? Quando você clica, tem um bind lá que a gente vai mostrar muito provavelmente durante o curso, eu não sei qual exemplo que eu vou usar ainda, mas talvez eu use esse. Mas o mais importante é se manter em mente. Então, observa que esses 6, né, a gente vai ver um exemplo como fazer isso, né? Eu não uso muito esse tipo de bind aqui, mas ele é possível. Então, esse 6, né, ele pode comunicar com esse 4 e esse 5, apesar de que eles não pertencem. Tá? Observa que o 2, né, o 4 e o 5 são filhos do 2, então eles podem se comunicar facilmente. Mas o 6, ele só é filho do 1, mas ele pode se comunicar com o 5 ou 4 usando uma terceira forma, né, que a gente muito possivelmente vai ver durante o curso. E aqui você tem o 3, tem o 7 e o 8, né? E possivelmente pode querer que o 8 comunica com o 5. Tudo isso é possível, né? Então você tem basicamente 3 tipos de comunicação. Você tem basicamente 3 tipos de comunicação no Angular Material. Entre pai e filho, filho e pai, que realmente é mais fácil de fazer, né? É mais trivial. Tem uma que é um pouco mais, você precisa de um terceiro elemento chamado de serviço. Nós já vimos serviço no Service, nós já vimos serviço no volume 1. E uma das funções de serviço também é fazer essa comunicação, né? Então, a gente usa componente entre a gente usa a comunicação entre os componentes para poder garantir, nós vamos ter o que a gente chama de fracamente conectados, né? Ou seja, os componentes estão fracamente conectados, eles não estão amarrados. Isso é o seguinte, que o mesmo componente que você usou em um ponto pode ser reutilizado em outro ponto. Isso é muito interessante porque você vai fazer um tipo de aplicativo que é reutilizável, né? Ele é facilmente utilizável. E tem uma proximidade enorme, como nós chamamos de programação orientada a objeto, né? Se vocês, por exemplo, vêm de Java, tem conhecimento de Java, isso é conhecido como programação orientada a objeto. Lembrando sempre esse Gitbook ele é disponível para vocês, então vocês podem acessar o Gitbook, talvez eu estou sempre atualizando, melhorando, então lembrando que você faça atualizar aqui para vocês terem a versão mais recente. E vocês podem pensar da seguinte forma, né? Vocês pensar que cada componente é uma caixinha, né? É uma caixinha cheia de segredos lá dentro e você não está muito interessado quais são os segredos que estão lá dentro. Né? Mas você tem algumas portas de entrada e de saída. Né? Você tem uma porta de saída aqui, que é o output, e você tem uma porta de entrada aqui, que é o input. Né? Então, o que esse componente faz? Né? Ele vai fazer alguma coisa aqui, mas quando ele estiver pronto, ele vai avisar esse outro componente aqui que ele está pronto. E esse componente que vai receber como input, né? Geralmente no Angular isso é atualizado de forma automática, eu achei bem criativo, né? Você pode ter alguns problemas, alguns pontos, mas tudo é resolvível geralmente, né? Esse gera aqui output para esse, então observa que eles estão se comunicando, né? Entre si. Essa que é a ideia de comunicação de componentes. Então,
Quando for desenhar seu componente, quanto menos souber de quem o vai usar, melhor, né? Quanto menos eles tiver comunicação entre si, né? Quanto menos eles tiver essas comunicações, melhor. Quanto menos a comunicação, melhor, porque assim você não fica, como expliquei anteriormente, suponha que você queira atualizar o seu componente, né? Queira fazer uma interface diferente, queira mudar, por exemplo, como as coisas estão se movendo, ou queira adicionar novos detalhes. Você pode fazer isso sem precisar de criar um crash no seu código. É tanto que os componentes são perfeitos para teste de unidade, né? Quando você fazer teste, eu tenho um curso aqui em inglês sobre teste de unidade, mas eu estou precisando também adicionar também esse curso de Angular Fera um pouco sobre teste, né? Teste é um outro tópico importante, mas teste também é perfeito, porque quando você vai fazer testes, por exemplo, se o seu componente estiver amarrado, você vai ter que fazer um teste de integração, que é mais difícil. Então os testes de unidade são mais fáceis de fazer e mais rápido. Então você só consegue fazer teste de unidade bem feito quando os seus componentes estão bem fracamente amarrados. Quanto mais amarrado ele tiver, mais você vai ter que fazer um punhado de truques e amarrações. Então, fazer o teste de unidade é até um teste mesmo de se o seu componente, se o seu aplicativo é realmente fracamente amarrado, né, fracamente conectado. Né? Às vezes o teste de unidade serve até mesmo como exercício. Então o desenho, esse desenho que eu comentei para vocês que tem um terceiro aqui, né? Quando você tenta fazer a comunicação entre o 6 e o 5, né? Que não são nem pai nem filho, eles não tem nenhuma conexão, você tem um desenho, né? Você tem um desenho que eles chamam de Mediator Design Pattern. Você pode traduzir como o desenho do mediador, né? Que seria um mediador que basicamente vai ser um serviço que vai fazer essa mediação. Então, quando for desenhar seu componente, quanto menos o componente souber de quem o vai usar, melhor. Isso é perfeito, né? Porque para teste de unidades, como eu comentei, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa importante aqui. Lembrando, o Gitbook está disponível e vocês podem usar o Gitbook, o link está disponível para vocês. Então é isso. Então, como eu expliquei anteriormente, a parte também que é importante agora, você tem a ideia de entrada e saída, né? Você pode pensar que entrada e saída como portas, né? São portas que entra e sai do seu componente. Então, a saída chamada de output e as entradas, as saídas chamadas de output, né? E as entradas chamadas de input. Os outputs trabalham com subscribe, que é o seguinte: alguém vai ter que subscrever e esperar a resposta. Em desenho ideal, essa arquitetura, o componente que enviar o valor em output não precisa saber nada de quem vai usar, nem mesmo o input, né? Eu tenho essa brincadeira que eu gosto de fazer, né? Se alguém te pede para você te tirar da prisão, né? Me tira da prisão, paga minha fiança, né? Melhor é no question asked, né? Eu gosto mais de brincadeira que eu faço, no question asked paradigm, né? Quanto menos alguém souber do seu, o que você vai fazer com a informação, como você vai melhor, porque isso vai fazer, como eu comentei, o seu componente não seja somente reutilizável, como seja facilmente também melhorado, facilmente melhorado sem muitas complicações. Então eu termino essa parte aqui e na próxima parte a gente nós vamos começar a já trabalhar com essa parte nós vamos começar a fazer mesmo, né? Aqui eu dei para vocês a teoria, a abstração, como eu comentei. A abstração é muito importante para vocês não ficarem presos, né? Vocês não ficarem presos a detalhes, né? Ficar preso a detalhes de linguagens, detalhes de framework. Então, é isso. Na próxima parte a gente começa a fazer o trabalho mais braçal, né? Que é o hands-on section.